Tá ligado quando uma mídia, um pedaço de arte, consegue ganhar sua atenção, seu respeito, trazer uma história profunda, marcante, remontando aspectos da nossa sociedade de uma forma tão incrível e tão fantasiosa a ponto de ganhar o seu respeito? Esse é o principal valor de uma obra para mim. Remontar aspectos da sociedade, e quando ela consegue, quando ela traz isso verdadeiramente, de uma maneira que te emocione, que te marque, eu considero essa obra como uma masterpiece. Nier é uma dessas mídias, uma das poucas, se eu posso dizer isso. Uma história perdida entre contos, novels, jogos, que emociona, que choca e que principalmente introduz personagens complexos e porra, como eles são fodas, onde temas sensíveis tomam forma como parte de um plano de fundo de uma história complexa e desoladora, que trata da nossa queda, a queda humana, a ruína do mundo como conhecemos, da vida como todos nós conhecemos. Nier é um spin-off, ou seja, um derivado de outra franquia. O nome dessa franquia é Drakengard, conhecida no Oriente como Dragon Dragoon. Ambas as histórias se passam em universos separados, mas que acabam se conectando de maneira física e intrínseca, formando um multiverso, onde múltiplas linhas do tempo constituem múltiplas histórias, que de maneira direta ou indireta conectam ambos os mundos. A história de Nier começa com um desenvolvimento relativamente conturbado, com uma tentativa da produção de agradar tanto o Ocidente quanto o Oriente. Assim, em 2010, Nier recebe duas versões, Gestalt e Replicant. Gestalt é a versão mais conhecida no Ocidente, lançada principalmente para Xbox, enquanto Replicant é uma versão exclusiva e mais conhecida no Oriente. Em 2021, trazendo um update como uma espécie de versão definitiva para Replicant, Nier Replicant 1.22, a versão que será abordada nesse vídeo. Nier tem uma construção de história interessante e diferenciada pra caralho. A forma como Yoko Taro constrói suas histórias e principalmente seus universos é genial. Além dos jogos, a história se desenvolve por meio de light novels, mangás e até futuramente na franquia peças de teatro para explicar acontecimentos ou estabelecer uma linha do tempo principal que conecta ambos os jogos.
Antes de tratarmos de Nier, temos que pegar um background da história de Drakengard, pois o mundo de Nier é moldado por todo o mundo de Drakengard. Ou seja, o mundo de Nier só é da maneira que é por conta de Drakengard. Um mundo há muito assolado pela ira vingativa de Deus, um ser que, diferentemente do que se pensa, não representa ou se associa a uma religião, e sim a um conceito, aquele de ser um criador, aquele que inicia a vida. Os humanos lutam incessantemente há gerações para proteger sua própria existência daquele que, ironicamente, os criou. Desse modo, surgiram os Watchers, servos e agentes de Deus, servindo como objetos de destruição contra a humanidade. Sobre os Watchers é dito, quase que como um mantra: não fale sobre os Watchers, não desenhe os Watchers, não escreva sobre os Watchers, não esculpa os Watchers, não cante sobre os Watchers, não chame pelo nome dos Watchers. Os Watchers são, de uma maneira mais objetiva, enviados de Deus para destruir a raça humana, seres incontroláveis sem qualquer bússola moral ou senso de empatia. Os Watchers são a representação mais pura de que Deus, pela humanidade, sente somente ódio e nada mais. Ela é o seu fracasso, o seu maior erro, um erro que ele deseja apagar. No ano de 1099, em meio a uma guerra generalizada entre a resistência humana e o exército de Deus, Caim, um príncipe de um reino há muito destruído, agora combatente da humanidade, se vê à beira da morte, frente a frente com um anjo caído, um dragão chamado Angelus, que compartilha do mesmo destino de Caim, a morte certa. Em um ato desesperado, os dois realizam um pacto, um contrato feito entre humano e besta, onde ambos essencialmente se tornam um único ser. Desta forma, ambos acabam recuperando sua vitalidade, mas a um custo. Quando um pacto entre besta e humano é selado, o humano deve sacrificar uma capacidade física preciosa. Dessa forma, Caim perde sua capacidade de falar e, consequentemente, sua maior forma de comunicação e expressão, tornando-se um só com Angelus. No final E de Drakengard, o mundo é invadido pelos Watchers, tomando a forma de bebês com uma coloração branca, sendo comandados por uma rainha gigante e grotesca, que assume uma persona semelhante à figura feminina humana, também trazendo o aspecto físico da coloração branca. Tais figuras grotescas começam a destruir todo e qualquer sinal de vida. Os executores do plano de Deus, agentes da cruzada divina, chegaram para destruir a raça humana. Caim e Angelus, numa tentativa desesperada, iniciam uma batalha contra os Watchers e sua rainha. Em meio ao caos e destruição, a rainha começa a corromper o tempo e espaço, após tentar absorver e destruir a própria realidade, até que um feixe de luz branco é emitida e se propaga pelos céus, engolindo Caim, Angelus e a rainha. Dia 12 de junho de 2003, Tóquio, região metropolitana de Shinjuku, por volta de 3 horas da tarde. Após um feixe de luz branco ser emitido do céu, uma figura branca colossal, semelhante à imagem de uma mulher, acompanhada de um dragão vermelho com um homem montado, entorpecem a visão do céu de Shinjuku. Após terem quebrado as barreiras do tempo e espaço, Caim e Angelus travam uma batalha final contra a rainha grotesca nos céus de Tóquio. Após uma árdua batalha, a rainha perece, se desintegrando em pequenas partículas brancas, semelhantes ao cloreto de sódio, mas sem qualquer evidência de massa ou peso na sua composição. Após a batalha, Caim e Angelus são abatidos pela 6ª Divisão da Força Aérea, a mando da Organização de Autodefesa Japonesa, e dados como mortos. A Força de Defesa recupera o corpo de Angelus, que é levado a uma instituição de pesquisa, após ser retirado do topo da Tokyo Tower. O corpo de Caim não é encontrado e permanece uma incógnita na história, levando fãs a teorizar de que ele estaria vivo, se ele retornaria em uma possível continuação, quais seriam os próximos passos dele. Esse evento se tornou um marco zero para a ruína da humanidade como conhecemos no universo de Nier. O incidente de 6/12, como ficou conhecido, resultou em 56 mortes, 320 feridos e um prejuízo econômico de 60 bilhões de ienes ao governo japonês. O evento foi uma total incógnita, mitológica e cataclísmica, sem nenhuma explicação, que após tentativas falhas de acobertamento tornou-se parte do imaginário e do conhecimento público mundial.
Teorias e especulações se criaram. O incidente acabou publicamente sendo considerado como um ataque terrorista de elevada periculosidade, semelhante ao 11 de setembro. Assim, o medo crescia nas populações de diversos países do mundo. Em setembro, uma reunião da alta cúpula mundial é realizada no Japão, onde Estados Unidos e Rússia participam, a fim de discutir sobre o incidente. Os Estados Unidos iniciam um plano de contenção e militarização intensa de sua segurança interna. O governo japonês financia um aumento no orçamento de defesa e pesquisa militar bélica. Dezembro. 6 meses se passaram desde o incidente. Esse que pareceu se tratar de um caso isolado, sem muitos desdobramentos. Bom, isso até agora, pelo menos. Diversos casos são relatados em Shinjuku, sobre uma doença que faz com que o corpo do infectado se decomponha em cloreto de sódio. Mesmo após a internação em quarentena, a taxa de mortalidade dessa doença era de 100%. A condenação, inevitável. O governo japonês financia uma divisão de pesquisa dedicada à doença. Fevereiro de 2004. Após o Ano Novo Japonês, é registrado um aumento massivo nos casos de infectados pela doença em Shinjuku. Em abril, são registrados casos isolados da doença, onde os infectados não se dissolvem em puro sal, mas começam a apresentar sinais de frênese e psicose, sem qualquer explicação aparente. Os infectados perdem os sentidos e passam a se comportar de maneira agressiva e selvagem. Sua pele se torna branca como a neve e qualquer sinal de racionalidade simplesmente some. Shinjuku se torna o epicentro de uma pandemia geral, e assim se inicia um êxodo em massa, principalmente no polo industrial da região. Ainda em abril, a comunidade internacional e a Organização das Nações Unidas demandam o aumento dos esforços japoneses em investigar e tratar a doença. Em maio, essa mutação psicótica e frenética ganha aumento nos casos da doença. A pesquisa continua, sem atingir respostas claras sobre essa mutação, que aparentemente não é causada pelo sistema imunológico e nem pelo meio de infecção. Junho. A pesquisa denomina a doença, referenciando a mesma como Síndrome da Coloração Branca, o WCS, justamente por seus efeitos colaterais físicos nas vítimas infectadas. No mês de julho, é posto em prática a Lei Marcial Total, bloqueio de estradas e proibição da livre circulação de pessoas e seu transporte, devido aos índices de infecção mais elevados já registrados. Setembro. O governo japonês se atualiza em meio aos índices de infecção pela doença e coordena um plano de contingência. Isolamento total de Shinjuku. O plano gera a revolta da população, que protesta contra nas mídias internas do jornal japonês. Enquanto nas mídias online, a opinião pública se mostra favorável ao plano de contingência. A opinião pública irônica acaba se tornando unânime a favor do isolamento após a morte de uma celebridade popular, atacada por um portador da coloração branca no centro de Shinjuku. Outubro. As tensões aumentam e o governo japonês inicia o plano de contenção. Em pouco tempo, Shinjuku se vê isolada do mundo exterior por meio de um bloqueio de concreto, a Muralha de Jericó. Diversas operações e divisões da linha de defesa japonesa são alocadas dentro do muro de quarentena, designadas para suprimir o avanço da doença e conter a epidemia. Toda e qualquer comunicação extraoficial oriunda de dentro de Shinjuku é cortada. Apesar disso, a informação escapa, e a situação civil dentro de Shinjuku é revelada. Na internet, são vazados diversos vídeos de seres brancos gigantes, matando todo e qualquer sinal de vida na região. Maio de 2006. A pesquisa sobre a doença tem resultados revelados. A mutação trata de duas vertentes, levando à fatalidade e à decomposição total em cloreto de sódio ou colapso mental e frenético. Ambas são determinadas a nível genético. Devido à falta de evidências, diversas teorias são descartadas pela ciência ao tentar explicar como cada estágio é atingido e de que forma ele é atingido.
Nos meses seguintes, uma tentativa de ataque às instalações de pesquisa dedicada a estudar os restos mortais de Angelus é registrada, com os principais suspeitos sendo os membros de uma organização religiosa desconhecida. A segurança e a força de autodefesa japonesa conseguem repelir o ataque. O nível de calamidade na segurança é especulado. Fevereiro de 2008, após o registro de irregularidades dentro da quarentena, o muro de contenção, a muralha de Jericó, é destruída de dentro para fora. Os infectados começam a sair da quarentena em massa, mas dessa vez agindo de maneira organizada e objetiva, quase que como um exército, uma legião, comandada por uma pessoa de olhos vermelhos. A legião, ou o exército da coloração branca, começa seu avanço pelo Japão, coordenada pelo olho vermelho, o Red Eye. Nos meses de maio e agosto, a doença avança para fora de Tóquio, e a instalação de pesquisa do corpo de Angelus tem de ser realocada para fora do Japão, mais especificamente em território norte-americano. A batalha se mostra cada vez mais insustentável, com a crescente insegurança popular e a incapacidade do exército japonês em combater as estratégias de guerra da legião. A infecção se alastra por toda a região de Honshu. O êxodo rural cresce. Refugiados japoneses têm sua entrada barrada por vias legais nos diversos países da comunidade internacional, principalmente devido ao medo de que a infecção se espalhe. Sem escolha, o governo japonês começa a negociar ajuda militar americana. Em janeiro de 2009, é lançada uma operação de combate conjunta entre o Japão e os Estados Unidos. Os Estados Unidos tomam a frente nas pesquisas e coleta de dados, levando cadáveres infectados para o estudo e evolução científica militar. De forma semelhante, se une ao governo japonês repelindo os ataques da legião. Em março, apesar dos esforços, a legião continua a revidar e as pesquisas de contramedidas não parecem avançar. As hordas continuam vindo e vindo, oriundas do epicentro de Shinjuku. Em abril, a opção nuclear é considerada pela aliança entre Japão e Estados Unidos, tendo uma recepção mista da população japonesa e forte apoio da comunidade internacional. Desta forma, no dia 6 de agosto de 2009, data semelhante ao ataque nuclear de Hiroshima, uma bomba atômica é lançada na região metropolitana de Shinjuku. A cidade é completamente dizimada pela onda de choque e passa a ser consumida por incêndios nucleares e, posteriormente, os fenômenos de chuvas radioativas. A região passa a ser conhecida como Marco Zero, visto que outras detonações foram feitas pelo Japão em pontos estratégicos de elevada importância para a legião. Após o mês de agosto, todo e qualquer vestígio da legião desaparece no país. A campanha nuclear foi considerada um sucesso, mas os problemas, na verdade, estavam só começando. Fevereiro de 2010, é registrado o primeiro caso da síndrome da coloração branca fora do Japão, relatado na China, e posteriormente casos relatados na Ásia. Em março, diversos países confirmam casos da doença, aumentando em níveis desproporcionais. No mês de abril, o comandante da legião, Red Eye, retoma suas atividades e coordena ataques em todo o mundo. Mês de junho, as pesquisas norte-americanas avançam e uma teoria é formulada, a chamada Teoria das Origens Múltiplas, que confirma a existência de um multiverso, visto que as partículas oriundas do dragão e da figura branca colossal quebravam toda e qualquer lei da física daquele universo. Somente poderiam ser oriundas de um rasgo no espaço-tempo, de um universo paralelo. Como dito antes, o Mazo é oriundo da dimensão de Drakengard, mais especificamente da Rainha Watcher, que tem como sua essência a missão de destruir a humanidade a mando de Deus. E por isso, quando entram em contato com o indivíduo humano, suas partículas oferecem-lhe um pacto com Deus. Bem como o pacto de Caim e Angelus, o humano pode escolher rejeitá-lo e fatalmente se transformar em sal, ou aceitá-lo e se tornar mais um membro da legião.
uma arma de destruição, sem controle ou vontade própria, somente obedecendo à vontade de Deus. O maso transmite a infecção por meio de fluidos corporais, além da transmissão pelo ar. Ao contrário do que se teorizava, as partículas produzidas pelo maso não podem ser destruídas por nenhuma arma, reação ou fenômeno encontrado na dimensão de Nier. Logo, os ataques nucleares apenas serviram para que as partículas de maso se dissipassem pelo mundo. E mais uma vez, o advento nuclear estadunidense condena a população. 2011, outubro, o corpo do dragão Angelus é levado e a instalação de pesquisa norte-americana destruída. Novamente, um culto religioso se via como suspeito, mas a investigação pouco avança e tal fato sobre o corpo do dragão se torna outra incógnita na história. Nunca é explicado, muito menos encontrado. Março de 2014. A humanidade inicia um projeto para conter a síndrome da coloração branca. Um processo denominado de gestaltificação, que consiste em separar o corpo da alma por meio do maso. Gestalt se trata de uma palavra de origem alemã, que significa forma ou figura, de maneira mais ampla e quase lírica até, uma extensão ou representação da própria alma. Apesar disso, o projeto ainda necessitava de uma forma de preservar um corpo para receber essa alma posteriormente, após a eliminação da infecção, pois apesar das almas não serem afetadas, seus corpos eram. Em maio, as pesquisas com o maso evoluem, e por meio de experimentos torna-se possível absorver e reutilizar energia de outros mundos. Quebrando leis da física como a da conservação de massa, esse processo tornou conhecido como magia ou mágica no universo de Nier. No ano de 2015, a ideia central do projeto Gestalt é revelada ao público, e a desaprovação é total. Apesar disso, as pesquisas se mantêm, baseadas na preservação do corpo para o Gestalt. Fevereiro de 2016, a droga luciferase é desenvolvida. Ela se trata de um composto que tem potencial para retardar o avanço da síndrome da coloração branca. Em dezembro, com os avanços da pesquisa sobre a droga, uma maior eficácia é detectada em pacientes mais jovens e com maior aptidão física às adversidades. Com isso, a comunidade internacional financia seu próprio grupo de mercenários, a organização Hamelin, que tem como objetivo principal treinar jovens e adolescentes devido à compatibilidade com a droga luciferase, para formar um exército de soldados resistentes à infecção na luta contra a Legião. 2018, o Laboratório Nacional de Pesquisa de Armas, a NWL, é fundado, com a função de transformar seres humanos em armas supremas, utilizando as partículas de maso para aprimorar suas capacidades físicas e torná-los usuários de magia. O laboratório surge como uma tentativa do governo japonês em ampliar suas forças de defesa e principalmente gerar uma oposição ao poderio da organização Hamelin. Agora, em 2025, os avanços no projeto Gestalt são realizados. O problema da perda do corpo físico de um Gestalt é resolvido com a criação dos Replicants. Os Replicants, inicialmente, são feitos baseados na informação genética da pessoa que foi transformada em um Gestalt, e servem como receptáculos que aguardariam pelo retorno da alma que sofreu a gestaltificação. Quase que como cascas vazias, esperando por uma alma, o retorno da pessoa original, por assim dizer. No ano de 2026, os experimentos humanos da NWL envolvendo o maso se iniciam, e aqui começa a história dos irmãos Emil e Halua. Na novel A Flor de Pedra, a história é contada pela perspectiva de Halua, irmã mais velha de Emil, e tudo pelo que os dois irmãos passaram durante os períodos de teste e experimentos, tudo aquilo que os privou de ter uma vida normal. Vejo coisas das quais nunca me lembro em meus momentos de vigília. Sonho com coisas que já se foram, e ainda assim, de alguma forma, elas ainda são tão vívidas. 2 anos se passaram desde os dias com qual agora sonho. Papai e mamãe se foram, morreram em um acidente. Tudo que me resta é Emil. Ele é meu irmão gêmeo, e o único que ficou comigo durante esses 10 longos anos. Após a morte de seus pais, os gêmeos são enviados a uma instalação de pesquisa, que se passa por um orfanato, se utilizando de órfãos para realizar seus experimentos. Emil e Halua recebem cuidados diários de uma mulher, chamada de professora. A professora cuida, educa, e é a pessoa pela qual Emil e Halua mais sentem apreço.
Você está do nosso lado, certo, professora? Você não é como os outros adultos. Nós podemos confiar em você, certo? Você me ama, professora? Eu pergunto. Claro, Halua. Eu amo muito você e amo muito Emil. Então esteja do nosso lado. Nunca nos traia. Nos proteja, professora. De maneira imprecisa, meses se passam. Os gêmeos, então, têm uma bateria de exames excitados e são separados. Após os exames, Halua é levada a uma sala desconhecida. Estou em uma sala grande, com padrões estranhos no chão e nas paredes. Uma única cadeira está escondida no meio, com uma multidão de adultos reunidos em torno dela. Um deles me diz para sentar e, antes que eu possa responder, o outro me pega e me coloca sobre ela. É metálica, é fria. Não quero alarmá-la, começa um dos adultos, mas detectamos uma doença grave durante seu exame médico. A voz é gentil, mas não sei dizer qual adulto está falando. Em algum momento durante tudo isso, eles colocaram uma venda nos meus olhos, e quando eu tento removê-la, descubro que também prenderam meus braços e pernas. Devemos realizar uma extração cirúrgica antes que seja tarde demais. Isso é uma mentira. Não há nada de errado comigo. Eu não tenho nenhuma dor, eu não tenho tosse, eu não tenho febre, eu não tenho dor de estômago, eu estou bem. Halua é levada como cobaia até o subsolo, o fundo do laboratório. Grito o nome de Emil, mas imediatamente sinto desespero. O fato de nenhum deles tentar cobrir minha boca significa que minha voz não pode ser ouvida fora dessa sala. Sinto um cheiro estranho, um toque frio em meu braço, depois de uma picada dolorosa. Eles me injetaram alguma coisa, eu sei disso. Apesar de seu choro e seu grito, Halua não pode ser ouvida. Após ser chamada de experimento número 6 e ouvir sobre os planos que tinham para Emil, Halua é levada à sala de cirurgia. Seus olhos começam a se fechar e a escuridão a engolir tudo à sua volta. Enquanto imagino esse vazio de esperanças, a escuridão surge e me engole por inteira. Após recobrar a consciência, Halua percebe a mudança que fora feita em seu corpo. Ela ainda era humana? Onde estava o Emil? O homem tenta se comunicar com Halua. Ele diz que o experimento foi um sucesso, que a arma experimental número 6 foi um sucesso. Halua manteve sua consciência e se encontra tomada por pensamentos. Levanto as mãos trêmulas até o meu rosto e examino ele suavemente. Eu percebo instantaneamente que o que me espera ali não é o rosto com o qual estou acostumada, que na verdade talvez nem seja um rosto. Tudo que eu sei é que eu com certeza não sou mais humana. Nunca mais poderei ver meu irmão. Se ele olhar para mim, ele fugirá gritando. Pensar em Emil me lembra as palavras que eu ouvi antes do procedimento, que era algo do tipo, um irmão poderia ser um substituto adequado. A pessoa do jaleco branco também disse que eu era o 6º, e a voz há pouco me chamou de arma experimental número 6. O rosto de Emil passa diante dos meus olhos, seu rosto inocente, obediente. Percebo naquele momento que ele precisa de mim, que preciso salvá-lo. Esse pensamento me infunde com um poder selvagem e desinibido. Halua é tomada por um ódio e descontrole. Começa a destruir a instalação de pesquisa e brutalmente massacra os cientistas, com medo de que os mesmos pudessem alcançar seu irmão. Halua não permite a fuga de nenhum dos presentes ali. As marcas são deixadas pelo caminho. Corpos mutilados, dilacerados, restos mortais tornam-se parte da decoração, espalhados por toda a instalação. Halua se encontra com a professora, a mulher que ela via como mãe, que prometeu que sempre a protegeria. Um momento depois, viro uma esquina e me encontro diante de mim com aquele jaleco branco familiar. De repente, me lembro do quanto queria confiar nela. Me lembro de como fiquei feliz ao saber que ela me amava e de como gostei do som de sua voz enquanto ela lia pra gente. Ela abre a boca, fecha, abre novamente. Parece que está tentando dizer meu nome. Parece que está querendo pedir desculpas, mas eu não vou aceitar. Parece que eu tô me perdendo em raiva, como se eu estivesse sendo separada de mim mesmo, como se algo estivesse tentando me apagar. Descarrego tudo que tenho, fazendo com que aquele jaleco branco, brilhante, voe pela sala para uma nova vida e seja como uma mancha vermelha na parede. Eu choro, eu grito,
Nenhum som emerge, nenhuma lágrima cai, mas continuo do mesmo jeito. Em algum lugar da minha violência, vejo meu rosto refletido em um pedaço de vidro temperado. É uma esfera com olhos vermelhos e é exatamente o monstro que eu esperava ver. No entanto, estranhamente, não me parece triste, mas cômico. Esse rosto não é a fonte da minha tristeza, nem das minhas lágrimas. Pouco tempo após o genocídio e a morte da professora, Emil, que fora levado para outra parte da instalação, também havia sido transformado em uma arma. Diferentemente de Halua, seu corpo permaneceu inalterado. Mas seus olhos, por outro lado, poderiam petrificar tudo aquilo que Emil visse. Um cientista leva Emil pelos corpos destroçados ao longo da instalação. Eles desejam selar Halua. Emil era o plano de contenção desde o início, a arma experimental número 7. Após continuar a caminhada e ser abandonado pelo cientista, Emil e Halua se encontram. Halua é a voz de Emil, e a princípio acho que devo tê-la imaginado. Como ele poderia usar tal nome em um monstro? Mas quando me viro para olhar, é inconfundivelmente ele. Ele está estendendo a mão para mim. Eu posso ver um pouco de tristeza em seus olhos. E esquecendo de quem me tornei, corro até ele e começo a soluçar, dizendo-lhe que precisamos correr, que precisamos encontrar um lugar onde nós dois possamos estar seguros. Ou pelo menos é isso que eu pretendia fazer. Mas as minhas pernas não se movem. De alguma forma, elas viraram pedra. E não apenas minhas pernas, mas todo o meu corpo. Está tudo virando pedra. Percebo que posso me libertar dessa petrificação se quiser. Não é muito poderoso, mas, ao invés disso, Emil foi transformado em uma arma, assim como eu. Seu corpo pode não ter mudado, mas ele recebeu olhos terríveis. Podem transformar tudo o que ele olha em pedra. Percebo agora que falhei com meu irmão, falhei em salvá-lo, falhei na única tarefa que eu queria mais do que qualquer outra coisa. Isso faz com que aquela sensação estranha volte, que me separe de mim mesmo, que apague de mim mesmo. É raiva? É tristeza? Eu não tenho certeza. Eu realmente sinto muito, murmura Emil. Tudo bem, não importa agora. Eu sorrio, ou pelo menos acho que estou sorrindo, mas meu rosto já se transformou em pedra. Não tenho certeza se ele é capaz de sorrir de qualquer forma. Tudo o que importa é saber que minha existência como pessoa está prestes a acabar. Me pergunto com quais cores vou sonhar quando for transformada em pedra. Eu sinto muito, Halua, mas todos dizem que você é muito perigosa, muito poderosa, e que eu devo te selar. Me dói ver você assim, Emil. Então, por favor, faça isso. Não deixe passar. Nunca mais me deixe acordar. A última coisa que ouço é o som de Emil chamando pelo meu nome. E então, isso desaparece também, quando me entrego a um sono frio e implacável. Emil é levado de volta a uma cela de contenção na instalação. Halua se encontra selada nas profundezas do laboratório. Isso conclui, ao menos por hora, a história dos irmãos que foram privados de viver. Os irmãos que foram privados de sonhar, de ter uma infância. Os irmãos que foram transformados em armas. O grupo de mercenários que gerenciava a organização Hamelin vinha combatendo a Legião com apoio e financiamento da comunidade internacional. As ofensivas da organização Hamelin eram denominadas comunidades de cruzada, grupos específicos que cumpriam missões de guerra em nome da organização. Foi aí então que no ano de 2030, a 13ª Unidade de Cruzada realizou sua ofensiva à cidade de Jerusalém, local onde o Red Eye, líder da Legião, se refugiava. O comandante da unidade permanece desconhecido, apesar de ter sido aquele que desferiu o golpe final no líder da Legião, matando o líder e estrategista que coordenava seus ataques. Logo em seguida, foi constatada sua morte em batalha, com a segunda em comando, Kali, assumindo a liderança e esforços da unidade. Com a morte do Red Eye, a Legião perde a coordenação e organização, voltando a agir como bestas sedentas. Consequentemente, os ataques a pontos estratégicos cessam, mas a coloração branca continua a se espalhar. Com poucas expectativas de encontrar uma cura, o projeto Gestalt, antes desaprovado por toda a população, se torna o maior plano de contingência da humanidade. No ano de 2032,
Os cidadãos pertencentes à alta classe social são os primeiros a entrar no projeto. Por seu alto custo, o projeto fornece prioridade aos financiadores e participantes mais ricos. No mês de março, pessoas por todo o mundo passam a adentrar no projeto Gestalt, tendo seus replicantes criados. Os Gestalts criados são adormecidos até o momento em que a pandemia acabasse. Com essa finalidade, o sistema Replicant é criado. Um corpo não poderia sobreviver por tanto tempo. Por isso era necessário um sistema automático, que pudesse produzir Replicants por tempo indefinido e garantir corpos para o retorno da humanidade. O sistema iria armazenar as informações genéticas de todos que adentrassem ao projeto, bem como as informações da civilização humana, da fauna e flora globais, toda e qualquer informação pertinente à raça humana. Essas informações seriam mantidas em supercomputadores, administrados por inteligências artificiais e monitorados por androides. Assim sendo, o sistema Replicant manteria o funcionamento do planeta, aguardando apenas pelo retorno dos humanos. Os Replicants criados pelo projeto Gestalt são imunes à síndrome da coloração branca e são minimamente sencientes, a fim de seguir ordens dos androides. Os Replicants não seriam nada mais do que um exército de escravos da humanidade, obedientes aos androides esperando pelo retorno dos humanos. Sua missão nesse meio tempo, exterminar a legião e reunir as partículas oriundas do maso que causam a doença. Quando a partícula é coletada, o androide cerimonialista realiza o processo para transferi-la de volta à sua realidade de origem, ou seja, o universo de Drakengard. O projeto Gestalt se encontrava estabelecido, mas agora era necessária uma grande quantidade de energia para que os Gestalts fossem transportados a seus respectivos Replicants. Assim, um esboço do projeto Grimoire é estabelecido. 13 livros são criados, livros de enorme poder e manipulação do maso. A organização Hamelin reúne seus soldados com maior aptidão física e resistência às adversidades, e os designa em uma missão secreta. Caso concluída e executada com sucesso, os mesmos poderiam dar adeus a seus dias de combate pela organização. Teria seus dias de autuação encerrados. Desta forma, em 2033, a novel Then There Were None começa. Um soldado de nome desconhecido aceita participar da missão. Ele acorda então desnorteado, em uma sala, rodeado por mais 12 pessoas, todos soldados da organização Hamelin, mas de diferentes países. Na sala, se encontravam presentes os 13 livros de poder, numerados um para cada soldado. Estou em uma sala, sem janelas e sem portas. É bem enorme e bem iluminado. Apesar de não haver nenhuma luz visível de alguma forma, o teto parece funcionar como uma fonte de iluminação. As outras pessoas ao meu redor têm aproximadamente a mesma idade e uma variedade de raças diferentes. Conto 9 homens, incluído eu, e 4 mulheres. Alguns ainda estão inconscientes, mas outros estão de pé, preparando-se para o que pode vir a seguir. O único livro está no chão, ao lado de cada um de nós. O que aconteceu? Que porra que eu tô fazendo aqui? Tô tonto, drogado. Nunca é uma boa ideia se levantar rapidamente em situações como essa. Pego minha arma enquanto estudo lentamente a sala. Minha arma desapareceu, que não é nenhuma surpresa. Afinal, não faria sentido sequestrar alguém e depois deixar uma arma para ele. Mas os meus raptores fizeram um trabalho extraordinariamente minucioso, removendo tudo, desde o arame tecido na bainha das minhas calças até os explosivos escondidos na sola do meu sapato. Eles encontraram tudo que eu tinha, e é por isso que eu sei que fui sequestrado pela própria organização a qual pertenço. Eu imaginei que algo assim aconteceria desde que eles começaram a falar sobre uma missão secreta, incompleta, que eu aparentemente estava livre para aceitar ou recusar como achasse adequado. Mas não só ofereceram uma quantia incrível de dinheiro, como também prometeram quitação total quando tudo terminasse. Eles alegaram que eu finalmente seria capaz de dar adeus a todo esse estilo de vida de merda. Você teria que ser um idiota para recusar uma oferta como essa, ou então algum tipo de sociopata perturbado, que realmente gosta de matar. Cansado do estilo de vida maçante, treinado e designado para combate desde sua adolescência, o soldado aceita a proposta. Sua única fagulha de esperança em alcançar a liberdade. Apesar de saber que se tratava de algum truque, aquela era sua única chance de viver a vida que até agora o mesmo nunca pôde ter. Ao observar sua volta, o soldado percebe estar cercado por pessoas que dificilmente poderiam se comunicar, recrutas oriundos de diversos países, às vezes pouco conhecedores da própria língua materna. Como poderiam compreender a outra? Nascidos e criados nas táticas de guerra, tiveram pouco tempo para apreciar e aprender outras línguas, histórias, culturas, com poucas exceções. Pessoas nascidas em um país, mas criadas em outro, com fortes traços de suas descendências em seus estilos de vida. Enquanto observava, o homem reconhece um dos rostos, alguém um tanto familiar. O grupo ao qual pertence é uma organização multinacional, mas a maioria dos membros só conhece sua língua materna.
Não há tempo para estudar línguas estrangeiras. Assim que nossa idade atinge os 2 dígitos, somos empurrados para um treinamento de combate 24 horas por dia. A maioria de nós mal consegue ler e escrever em nossa própria língua, muito menos em uma segunda língua. E claro, existem alguns bilíngues na organização, pessoas com pais de 2 países diferentes. Alguns que nasceram em um lugar e foram criados em outro, mas são exceções que confirmam a regra. Simplesmente por curiosidade, cumprimento em minha língua nativa o homem sentado à minha frente. Ele responde balançando a cabeça, assim como a mulher sentada à sua esquerda. Ela parece grogue. Suponho que o efeito do sedativo dela acabou. Essas coisas afetam as pessoas de maneira diferente, mas como regra geral, pessoas como ela são geralmente as primeiras a morrer. Os lentos não tendem a sobreviver por muito tempo. De repente, a mulher fixa seu olhar em mim, arregalando os olhos com surpresa. Bem, isso é interessante. Quem diabos é ela? Ela parece familiar de alguma forma, mas eu não sei quem é, porra. Enquanto penso, ela luta para ficar de pé sobre um par de pernas instáveis. Imediatamente, cai de volta no chão, com um baque épico. Mas sua queda desajeitada finalmente desperta uma memória. Você sobreviveu, hein? A mulher balança a cabeça enquanto se levanta mais uma vez. Ela é uma das raras poliglotas da organização. A mãe dela deve ser da minha terra natal. As crianças sempre se lembram da língua de suas mães. Estou feliz em ver que você sobreviveu também. Claro que sobrevivi, mas você? Isso é uma surpresa. Ambos faziam parte da 13ª Cruzada, responsável pela morte do líder da legião, Red Eye. Em meio à guerra, o soldado, com 16 anos na época, salva a garota, que fora jogada em meio à zona de guerra, sem qualquer experiência militar prévia. Por suas idades não muito avançadas, eram perfeitos como soldados, principalmente por sua rápida adaptação à droga luciferase. Eu tinha 16 anos na época, já era um veterano endurecido. Calculei minhas chances de sobrevivência em respeitáveis 50%. Mas então, no meio de todo o caos, vi uma idiota parada na frente de alguém da legião, completamente congelada. Ela não sabia o que fazer. Tirei ela do caminho e incendiei a área toda. Não porque eu estava tentando ser algum tipo de herói, não era algo tão nobre assim. Acontece que os soldados são um recurso valioso, por isso, temos que cuidar uns dos outros. Ou, dito de outra forma, não podemos desperdiçar um ao outro. De qualquer forma, acredite ou não, aquela idiota tinha a mesma idade que eu. Mas, ao contrário de mim, ela foi jogada no campo de batalha sem benefício de anos de treinamento. Não me admira que ela tenha entrado em choque no momento em que teve que enfrentar alguém da Legião. Veja, a Legião se parece com a gente, porque era isso que costumavam ser. A síndrome da coloração branca mata quase todos que a contraem, e os poucos que sobrevivem se transformam em monstros psicopatas. Mas essa agressão nem é a principal razão pela qual estamos tão desesperados para eliminá-los. O maior problema é que ainda são contagiosos. Significa que mesmo um deles pode iniciar um novo surto. Já estamos há 3 anos nessa estranha pandemia e ainda não temos ideia de como curá-la. Acho que tudo começou com algum gigante branco que nem é dessa porra desse mundo. Eu sei lá, alguma merda desse tipo. Mas embora não tenhamos a cura, temos a luciferase, um medicamento com propriedades protetoras. O problema é que ninguém conseguiu produzi-lo em massa. Além disso, parece funcionar apenas em crianças. E quanto mais jovens, mais eficaz é. A organização Hamelin, uma referência ao conto de fadas do flautista que atraía crianças, reuniu todos estes soldados naquela sala, prometendo liberdade, alta remuneração, uma forma de escapar daquele estilo de vida insana, queimando, executando e condenando seres que, apesar de sua bestialidade, pareciam como semelhantes, como humanos. Todos presentes ali não poderiam recusar algo assim. Era uma forma de finalmente viver, não mais sobreviver ou combater, mas sim viver. Mesmo à primeira vista, fica claro que essa garota e eu somos os únicos que conseguem se comunicar. Suponho que foi uma oferta que ninguém poderia recusar. Ah, ela tá certa sobre isso. Qualquer um que faça o que fazemos só pediria por uma chance de escapar dessa vida. Quero dizer, somos assassinos em massa, pura e simplesmente. E claro, eles nos dizem que nossos inimigos são monstros, que são desprovidos de inteligência, mas ainda parecem pessoas. E nosso trabalho é queimá-los vivos. Sim, nós os queimamos. Veja, o sangue e a saliva das vítimas da síndrome são supostamente contagiosos. Então, eles não querem que tiros respinguem fluidos por aí. Na realidade, recebemos ordens de não disparar nossas armas, a menos que seja absolutamente necessário. Como nenhum de nós deseja inalar algo tão perigoso, é uma ordem que temos prazer em obedecer. Ainda assim, não é bom ver criaturas que parecem com seres humanos envoltas em chamas e queimadas até a porra da própria morte. Eu tinha só 10 anos quando incendiei pela primeira vez um membro da Legião. E agora, 9 anos depois, ainda não me sinto acostumado. Cada vez é tão terrível quanto a primeira foi. Então, o que você acha que são essas coisas? Pergunta aquela mulher, apontando para o livro ao lado dela. Parecem livros, mas não abrem. Esses livros são grossos, com capas entre o preto e o cinza escuro. Não tem nada escrito neles. Depois de um momento,
A mulher pega o dela e tenta abri-lo. Ei, para com essa merda, não encosta nisso. Eu grito pra ela. Ela deixa cair o livro, como se estivesse pegando fogo. Eu respondo com um suspiro alto. Nesse aspecto, ela não mudou nada nos últimos 3 anos. Ficamos juntos por um tempo depois que eu salvei ela, considerando o quão, madura ela era. Eu não estava disposto a abandoná-la. Eventualmente, a legião nos cercou. Nossa única chance de sobrevivência era marcá-la em 3 diferentes direções e esperar para que alguém conseguisse escapar. Como eu tinha maior probabilidade de sobreviver, tinha maior valor em conflitos futuros, fazia sentido correr em busca de segurança, e ainda assim, imediatamente corri direto para as garras do perigo. É como se eu estivesse sendo possuído por alguma coisa. Eu não consigo pensar em nenhuma outra explicação para essa merda, mas fico desconfortável sempre que me lembro. Então geralmente, tento esquecer dessa porra. Não consigo acreditar que você sobreviveu. Você teve sorte. Ela balança a cabeça para indicar o contrário e diz: estou vivo somente porque você cobriu minha fuga. Eu respondo: não estava tentando, só fiz uma escolha errada. Simplesmente isso. Pouco a pouco, o homem e a mulher começam a entender do que se tratava a suposta missão secreta. Ao presenciar uma discussão, seguida do uso irracional de magia, um ato inesperado é tomado. E agora, a verdadeira missão da organização Hamelin se inicia. Quando ela ia abrir a boca para falar novamente, foi interrompida por um homem e uma mulher. Eles começaram a levantar a voz um para o outro no canto da sala. A princípio, presumi que também tiveram a sorte de encontrar alguém que falava a própria língua. Mas, com certeza não era a porra do caso. Não sei sobre o que estavam discutindo, alguma ofensa trivial, alguma coisa inútil. Provavelmente só vomitando palavras em línguas que o outro nem sequer poderia compreender. Finalmente, a mulher se cansa e dá um tapa no rosto do cara, que a agarra com um rosnado furioso. Ninguém se move para intervir. Todos nós tivemos o treinamento que aquele cara teve. Sabemos como lutar contra a legião em combate corpo a corpo. E sabemos como seria perigoso ficar entre aqueles 2 desgraçados. É aí que então, o livro aos pés daquela mulher que discutia se abre do nada. Ela não tocou, não chutou, apenas abriu. No momento que isso acontece, uma gigantesca mão negra explode de suas páginas. Agarra o cara com quem ela estava discutindo e o esmaga até a morte. Um segundo depois, a cópia do livro do homem começa a emitir uma luz brilhante. Eu fico imaginando, será que não tem outra mão a caminho? Mas em vez disso, o livro só suga o corpo do cara para dentro de si. Assim que o cadáver some, a luz também. A capa do livro muda de cinza escuro para azul brilhante, e nela surge algum tipo de padrão. Um padrão que se parece desconfortavelmente com a porra de um rosto humano. O silêncio chocado que se segue é breve, o alvoroço que se segue, imediato. O que foi isso? Grita a mulher do meu lado. Como diabos eu deveria saber? Eu respondo enquanto pego meu exemplar do livro. Embora inicialmente eu estivesse hesitando em tocar algo sobre o qual eu não sabia, as coisas mudaram, e agora sinto que é fundamental aprender o máximo sobre aquela porra de livro. Como ela conseguiu abrir essa coisa, eu penso. E é aí que isso acontece. Como que para responder minha pergunta, ou talvez para zombar de mim, um locutor invisível de repente começa a transmitir a mesma mensagem em 13 idiomas diferentes, simultaneamente. A princípio, é apenas uma idiotice para mim, mas finalmente consigo localizar quem fala na minha língua. É um anúncio importante, mas que eu dificilmente chamaria de útil. Cada um de vocês recebeu um Grimoire mágico. Use-o para matar uns aos outros. Apenas 2 poderão sobreviver. A missão secreta se tratava de uma batalha, quase que como um conto de combate doentio. Homens e mulheres incapazes de se comunicar, liberando seus instintos mais primitivos de sobrevivência. Somente 2 sobreviverão? E eles terão liberdade? Isso não é um jogo, é um teste. Os livros mágicos necessitam de 2 mais aptos na sala para a manutenção do projeto Gestalt. Segundo a humanidade, um pequeno preço a se pagar pela nossa continuidade. Missão ultra secreta? O caralho. Enquanto cuspo essas palavras, meus olhos já estão examinando o ambiente. Não existe fuga, não existe janela, nem porta. Se eu quiser sobreviver, terei que lutar. Mas iniciar uma confusão gigante em um lugar como esse significa que seria impossível garantir a sobrevivência de 2 pessoas. Na melhor das hipóteses, você provavelmente tem um sobrevivente, e esse número pode facilmente cair para 0. Ainda assim, não quero ser o primeiro a dar o primeiro passo. A mulher no canto pega o livro, mas um homem ao lado dela é mais rápido. Envolve as mãos em volta do pescoço dela e o torce. Enquanto eu ouço o estalo suave, seus membros ficam moles. Uma a menos, eu acho. Imagino que o assassino dela será o próximo a morrer. Seu mais vulnerável a matar outra pessoa. Como esperado, 2 homens estão vindo atrás dele. Eles o atacam simultaneamente.
Posso dizer que não é algo que tenham planejado com antecedência. Eles apenas entenderam intuitivamente que é a tática mais eficaz. Mas, por incrível que pareça, não foi os dois agressores que mataram aquele homem. Enquanto o cadáver da mulher era sugado para dentro do livro, seu rosto se contorcia de angústia e ele caía no chão, logo antes de ser sugado para o seu também. Logo, os dois grimórios são tudo o que resta, um com capa verde jade e outro com cor de âmbar. Enquanto observo, padrões em forma de rostos estranhos surgem em ambas as capas. Use o seu grimório, murmura a mulher ao meu lado. E eu entendo o que ela quer dizer. Aparentemente, a senhora que usou a mão negra do livro foi reconhecida como vencedora, mas o homem que a matou com as próprias mãos não. Então, esse é o acordo, é? Eu claramente estava certo em dar o primeiro passo, e ela estava certa em seguir meu exemplo. Agora, entendemos as regras e temos uma melhor compreensão da situação. O problema é que eu não tenho ideia do que fazer com essa porra de livro. Quero dizer, como caralhos eu vou começar a usar magia? Sinto meus lábios se curvarem em um sorriso, embora não haja nada de divertido nessa situação. Finalmente, percebo o quanto estou realmente abalado com tudo isso. Mesmo na primeira vez que enfrentei a Legião, consegui ficar relativamente calmo. Eu sabia que se apenas seguisse meu treinamento, uma solução acabaria por se apresentar. Mas essa porra, eu não treinei pra nada disso. Eu não tenho ideia se uma solução se apresentaria. Inferno. Acabei de ver 3 pessoas morrendo na minha frente por causa de estúpidos livros. O soldado estava desesperado. Novamente, ele era uma parte de um experimento. Novamente, planejavam tirar sua liberdade. E pior, fazê-lo matar pessoas. Pessoas como ele. Não mais monstros irracionais, mas seus companheiros. Acho que é difícil distinguir quem são os verdadeiros monstros agora. Independentemente disso, o homem ainda tinha pelo que lutar, e não estava sozinho. Alguém agarra meu braço. Eu tô tão feliz que possa haver 2 sobreviventes, ela me diz. Isso significa que você e eu não precisamos brigar, temos sorte, mas podemos sobreviver. Não tenho certeza se chamaria essa porra de sorte, mas ela sorri pra mim de qualquer maneira. E não o meio sorriso estranho de alguém perdendo a cabeça como eu, mas um sorriso verdadeiro. Você pode dizer que vem direto do coração. Relaxa, ela continua. Todo mundo tá sozinho, mas somos um par. Se resolvermos isso, nossas 2 cabeças vão descobrir isso antes de qualquer outra pessoa. Ela tá certa. Ter um aliado com quem você possa se comunicar pode ser uma arma poderosa em uma situação como essa. Tudo bem, é justo, mas eu tenho que te falar uma coisa. Eu não sou exatamente o cara mais limpo daqui. Ela ri, e antes de colocar a mão na capa do livro, sua expressão fica séria, enquanto ela examina a pilha de páginas lacradas. A mulher anterior estava com raiva. Além disso, ela estava a poucos minutos de ser morta. A mão negra deve estar ligada a um desses fatores. Talvez, até ambos. Mas vamos deixar isso de lado por enquanto. Ainda assim, ter que estar à beira da morte para usar essa coisa parece um grande obstáculo. Talvez apenas receber ordens para matar uns aos outros seja o suficiente para satisfazer o requisito? Então, nesse caso, talvez... Ela levanta a cabeça, como se uma ideia lhe tivesse ocorrido, mas a excitação em seu rosto se dissipa imediatamente. E nunca tenho a chance de perguntar o que aconteceu, porque o corpo dela de repente se lança para frente, enquanto ela estende a mão para mim. Sinto o impacto nas costas. Imediatamente, entendo que estou sendo derrubado. O homem e a mulher são atacados violentamente, por alguém que possivelmente já compreende o livro melhor que eles. Esse homem pode ou não ter definido o destino desse mundo. Eu consigo ver enormes lanças negras perfurando seu corpo e todo o som desaparece. Ela deve ter visto os projéteis vindo por cima do meu ombro e se moveu para me empurrar para o lado. Talvez tenha sido uma vingança pelo que eu fiz por ela 3 anos antes, ou talvez fosse por outro motivo. O livro do meu lado se acende, enquanto eu me aproximo freneticamente dela. Se eu não fizer alguma coisa, ela será sugada para dentro daquele maldito livro e desaparecerá para sempre. Então eu agarro suas mãos com força e começo a puxar com toda a força que tenho. Não desapareça. Não se atreva a desaparecer comigo aqui. Seus lábios tremem. O que é? Ela tá tentando me dizer. Está na língua nativa dela. Eu não sou bilíngue como ela, então não consigo entender. Desgraça. Fala nisso, eu nem sei a porra do nome dela. Não achávamos que viveríamos para nos ver novamente, então nenhum de nós se preocupou em se apresentar. As mãos que eu segurava com tanta força simplesmente somem, deslizando entre os meus dedos, como água. Tudo que resta é o livro com capa vermelha, que me lembra sangue. O rosto que aparece nele não se parece nada com o dela. O mundo desaparece, fica branco. Eu grito, só grito. Letras estranhas e uma escrita que eu nunca vi antes aparecem diante dos meus olhos, bloqueando meu campo de visão. Mas eu continuo gritando. Abruptamente, o som retorna ao mundo. Ouço gritos, depois gemidos. Inúmeras lanças negras afiadas se projetam do chão. À medida que a minha visão nebulosa varre a sala, vejo que todos foram empalados simultaneamente.
A estranha escrita ainda envolve meu campo de visão, fazendo com que todo o espetáculo pareça um tanto irreal. Mas quando finalmente clareia, vejo um único homem parado no final da sala. Ele sorri de orgulho quando segura o livro nas mãos, satisfeito com sua vitória. A mulher se encontrava morta, o soldado desolado. Havia perdido a pessoa pela qual havia sacrificado sua própria vida. Ela o salvou, não somente do ataque, mas de se tornar um monstro. Ela fez tudo por ele, e agora estava perdida. E seu próprio destino não era muito diferente. Bom, parece que eu sobrevivi. O pensamento não me traz alegria, não tenho impulso de sorrir, nem de me sentir vitorioso. O que não quer dizer que eu tenha algum desejo particular de lamentar os mortos. Para ser totalmente honesto, nada disso importa para mim. De repente, vejo luzes brilhantes com o canto do olho. 2 livros se iluminaram. Aquele que pertence ao homem, que é o ostensivo vencedor de todo esse caso, e aquele que foi dado para mim. O outro homem está gritando alguma coisa, sua voz cheia de consternação. Só posso imaginar que seja algo como: ei, nós somos os 2 últimos, a gente vai poder sair daqui vivo. O problema é que, embora a voz tenha prometido que 2 poderiam sobreviver, ela não disse nada sobre nos deixar partir. Bem, eu imaginei isso. Os superiores da nossa organização não são boas pessoas. Todos nós fomos enganados e eles estavam nos usando. Deram-nos medicamentos que não nos protegeram e depois nos enviaram para um centro de contágio. Segundo o conto, as crianças que o flautista havia levado ficariam doentes e morreriam mais cedo ou mais tarde. Ou então se tornariam monstros e seriam mortas. E isso aqui, essa coisa com esse livro, provavelmente apenas mais um de seus experimentos humanos. Nossos destinos foram selados no momento em que nos reuniram aqui. Os gritos do cara finalmente param, e eu vejo um rosto surgir na capa preta de seu livro. Não se parece mais com o rosto dele do que o rosto no livro vermelho se parece com o dela. Ou pelo menos não acho que se pareça. A razão pela qual não tenho certeza é porque eu mesmo já fui sugado por um livro. Quanto à cor que esse tomaria, não poderei ver, mas é branco. Não, eu sou o livro branco. Grimoire Weiss. Jesus, que nome estúpido. É tudo tão idiota, tão ridículo, que não consigo deixar de rir. Então esse é o começo de alguma nova farsa? Agora que recebemos novos rostos, que papel devemos desempenhar? Não sei. Então, provavelmente eu vou continuar rindo. Projeto Grimoire é concebido. 13 livros de poder são criados. Grimoire Noir e Grimoire Weiss são as chaves de ativação para o retorno da humanidade, tendo a capacidade de reunir corpo e alma novamente. Uma vez que a Legião e a Síndrome da Coloração Branca fossem extintos, o Projeto Gestalt, aliado ao Sistema Replicant e ao Projeto Grimoire, garantiriam o retorno da humanidade. 2050. Quando muito tempo separados de seu corpo, os Gestalts sofriam com o relapso, o que os fazia enlouquecer e perder sua própria consciência. As androides Dévola e Popola relatam que após um determinado período de tempo, havia 70% de chance de acontecer o relapso com os Gestalts. Os Gestalts não somente perdiam sua consciência, mas também seu discernimento e autocontrole, se tornando como bestas, semelhantes à Legião, sendo impossível fazê-los retornar ao seu corpo replicante. Para corrigir essa falha, era necessário encontrar algum DNA resistente ao relapso, alguém que conseguisse alcançar uma transformação 100% pura em Gestalt, e que não sofresse das consequências do projeto. Esse seria o Gestalt original, que se tornou o principal objetivo das Nações Unidas e da comunidade internacional. 24 de janeiro de 2050. 2 irmãos sobrevivem sozinhos após a morte de seus pais, Nier e Yona. Esses são verdadeiramente especiais, e novamente, pessoas que iriam mudar o rumo desse mundo.
お母さんは遠いところに行っちゃったんだ。いつ戻ってくるの？いつか戻ってくるから、それまで待ってるんだよ。わかった。でもお兄ちゃん、さっきから何埋めてるの？ゴミだよ。ゴミだ。ヨナはあっちの風の当たらないところに行っておいで。ちゃんとあったかくするんだよ。僕がしっかりしなきゃ。僕がしっかりしなきゃ。ヨナを守ってやらなきゃダメなんだ。野党からは反発の声が上がっており、法案成立までの道のりは険しそうです。さて次のニュースはレギオン法で増大した予算の削減をめぐる話です。国内ではすでに撲滅されたはずのレギオン討伐のための予算が組まれている問題について、防衛省は特例予算の削減についての回答を今国会に提出することを発表しました。ただ回答内容は事実上の開示拒否とみられ、明日からの特別国会会期中に議論が決着するかどうかは不透明な状態です。それでは次はお天気のニュース。気象予報士の斉藤さん。はい、今日も寒いですね。乾いた強い風によって上空に巻き上げられた潮でお洗濯物が汚れてしまったお家も多いのではないでしょうか。雨と一緒になると洗濯も大変になる。暖かい家があればいいんだけど。あんまり深く埋められなかったよ。ごめん。ごめんね。あ、ヨナ！大丈夫？ヨナ、寒くない？ちょっと寒い。区役所のシェルターに戻ろう。食べ物は少ないけど、あそこなら暖かいから。新宿区、渋谷区、中野区、世田谷区において現在レベル2の警戒令が発令されています。当該地区の住民の皆様は不要の外出を控えるように。なんだろう、レギオンはもういないのに。各区の防災センターにお問い合わせください。クリクリします。本日発生した警戒令についてお知らせします。Nesse mesmo dia, o governo emite um alerta, um toque de recolher. Nir desconfia. Os governos haviam há muito tempo anunciado a derrota da Legião. Após a morte do líder da 13ª Cruzada e do Red Eye, Kali, a segunda em comando, foi agraciada com as honras e méritos da missão, se tornando respeitada na comunidade internacional e, principalmente, uma investidora nata, utilizando todo o seu dinheiro com pesquisa científica bélica em laboratórios privados da NWL, que após o seu fracasso com os experimentos bélicos números 7 e 6, perderam grande credibilidade e, principalmente, investimento em suas pesquisas, somente podendo continuá-las graças aos interesses de Kali. Em 2050, nos dias atuais, Kali é uma ex-comandante, agora coordenadora de pesquisa militar, casada e cuidando de sua neta, Kainé, uma menina requintada e criada na alta sociedade, de certa maneira, muito tímida e muito contraída. Kali era extremamente rígida com Kainé, exigindo sempre muito, principalmente devido ao seu passado como militar e às batalhas contra a Legião. Kali era uma mulher traumatizada, que apesar de sua rigidez, queria que Kainé tivesse uma vida diferente da dela, inserida na elite e pronta para enfrentar esse mundo. Durante um baile, Kainé havia tomado conta de uma cachorrinha, e por isso, deu pouca atenção aos convidados. Atos como esse irritavam Kali, mas só faziam o apoio de seu avô crescer. Kali era muito dedicada à família, e ainda mais ao seu trabalho. Durante suas pesquisas, constatou-se a necessidade de espécimes para experimentação. Assim, a NWL, em conjunto com Kali, formaram uma parceria com a Força de Autodefesa Japonesa, JSDF,
Eles levariam espécimes aos laboratórios em troca de pagamento, oriundo do Fundo de Investimento de Kali. Tais espécimes eram remanescentes dos exércitos infectados, dos Red Eyes e da Legião. Sendo assim, nem a doença nem eles tinham sido exterminados por completo. Durante um transporte desses espécimes de alta periculosidade, algo dá errado e um deles se liberta, caindo na cidade de Shinjuku. Em meio à comoção e caos, a cidade se encontra novamente como palco para o desespero e terror. Nier é separado de sua irmã, em meio a uma evacuação em massa. Em meio ao caos em Shinjuku, um militar chamado Yura, da Divisão de Contramedidas contra Organismos Biológicos Anômalos da JSDF, invade a sede da NWL e diz que a mando de sua própria organização, aquele laboratório estava sendo tomado, e por sua divisão, agora seria comandado. Assumindo o controle do laboratório, Yura pretendia utilizar Emil para deter o Red Eye e ascender socialmente como herói de guerra. Yura então ameaça os cientistas da divisão, executando o chefe e torturando os restantes. Emil, presenciando a cena, se entrega e é colocado em contenção por um equipamento de supressão da organização Hamelin. Após uma solicitação de Kali, a divisão de Yura é encarregada de proteger ela e sua família. Yura inicia um plano para atrair e conter o Red Eye, utilizando a proteção da casa de Kali como fachada, utilizando Emil e um robô de guerra chamado P-22. Ele e sua equipe partem para a mansão de Kali. Yona, após se separar de Nier, encontra Kainé nos jardins da mansão. Ao presenciar a cena, Kainé instantaneamente entra com Yona e seu cachorro, Shiro, na mansão. Yona passa a ficar sob os cuidados de Kainé. Nier, após seguir a trilha de Yona, chega à propriedade de Kali, bem como Red Eye, que se encontra em um tamanho anormal, pela reação de Nier. Yura inicia seu plano e atrai o Red Eye para a mansão. Yura era um homem sem escrúpulos, um sociopata. Ele usaria e abusaria daquilo que fosse necessário para concluir sua missão, não se importando com possíveis vítimas, repercussões ou pessoas prejudicadas, apenas com seu próprio sucesso. Em meio à batalha, Nier entra na mansão à procura de Yona e acaba por se encontrar com Kainé e sua família. A ofensiva falha e P-22 é explodido. O Red Eye desfere um golpe no avô de Kainé e antes que o mesmo pudesse dizer suas palavras finais, é esmagado pelo Red Eye. Desesperado, Yura recorre a Emil e o força a tirar sua venda, apesar de diversos soldados de sua unidade estarem em combate com Red Eye, o que faria com que os mesmos sofressem com a petrificação. Sem hesitar, Yura condena seus homens. Os gritos de dor e agonia tomam conta do local. Emil começa a perder o controle e entra em um estado em que sua consciência perde a própria razão. Ao presenciar sua derrota e o Red Eye superando a petrificação, Yura foge, abandonando seus homens, Emil e todo o equipamento trazido. Oji-sama. お姉さん、危ないから早く逃げよう。カイネ。おばあさま、カイおばあさま。おじいさまの死は残念でした。いや私たちはあなたに言っておかなければならないことがあります。おばあさま。おばあさま。ばあさんが持っていかれた。腕だ。腕を攻撃するんだ。食われるぞ。おばあさま。カーリーおばあさま。いや私の中に黒い力が溢れて、一体これは。何？あそこだ！レッドアイの顔に女がへばりついているぞ！おばあ様を返せ！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 見ろ！あの女、レッドアイの腹からばあさんを引きずり出してるぞ！カイネ。
あなた、とうとう。Kainé era um bebê criado através dos genes de seus avós, combinado com as capacidades de ataque de um membro da Legião. Kainé era uma arma experimental. やめてください。おい、危ないぞ。二人ともやめて。もうレッドアイは死んだ。戦う理由なんてない。レッドアイ各部粉砕を確認しろ。竜の会メンバーは全て捕獲しろ。一人も逃がすな。お兄ちゃん。大丈夫だよ、ヨナ。お兄ちゃん、怖かったよ。ごめんね、ヨナ。なんだかあの二人を見てたら助けずにはいられなくて。なんでだろう、一度も会ったことないのに。7号は鎮静剤を投与して回収しろ。 E22 の残骸も全部回収だ。急げ。アーベルン機関に見つかると面倒なことになるぞ。全部終わったみたいです。お姉さん大丈夫ですか？私一体おじいさま、おばあさま、怖いよ。こっちにも生存者がいるぞ。 Buscando resolver os problemas envolvendo o relapso, a comunidade internacional, em conjunto com a organização Hamelin, inicia seu plano. Várias cópias de Grimoire Noir são criadas e distribuídas em centros de ajuda humanitária por todo o mundo. Quando uma pessoa entrava em contato com o livro, a mesma se tornava um Gestalt. 2053. Nier procura apoio nesses centros financiados pela organização Hamelin, a fim de encontrar tratamento para as constantes doenças que sua irmã contraía, devido à sua fragilidade. Ao chegar na instalação, Nier presencia as pessoas sendo transformadas em Gestalts, e que a organização Hamelin tinha o enganado. Ele e sua irmã fogem, e é nesse momento em que o prólogo de Nier Replicant 1.22 começa. Após esses acontecimentos, Nier e Yona procuram um refúgio no velho mercadinho, em meio a uma tempestade de sal. Quando pensavam estar seguros, Gestalts que sofreram um relapso atacam os irmãos. Nier luta com todas as suas forças para proteger Yona, mas é derrotado. Sem opções, o garoto toca em sua cópia de Grimoire Noir, e assim é descoberto o Gestalt original. Power. I need to protect Yona. Stay away from my sister. Após a batalha, Nier retorna para Yona, que se encontra relapsando. Pensando nos riscos que seu irmão poderia correr, Yona tocou no livro, mas por não ser o Gestalt original, ou seja, não ter uma transformação 100% pura, a mesma iria sofrer das consequências de se transformar em um Gestalt. I just wanted you. No! Yona! Yona! We need help. Please, somebody, we need help! Help us! Nier, sem muitas opções, aceita um acordo proposto pela organização Hamelin. Sendo o Gestalt original, ele iria prover seu mazo e evitar com que os Gestalts sofressem relapso e perdessem a própria consciência, enquanto a organização cuidaria de Yona, curando-a de sua condição assim que tal procedimento fosse possível.
Iona, então, é colocado em estado criogênico para preservar seu próprio corpo. O projeto Gestalt tem seu andamento e diversas figuras passam pelo processo, tal como Yura, que ao ser descoberto pelo governo tem seu replicante destruído. O mesmo somente se manteve vivo ao possuir replicants e passando de corpo em corpo. Ele os tomava como simples marionetes. 2058. Um erro no código genético do Gestalt de Iona é encontrado, tornando impossível uma cura. Devido a isso, os políticos e financiadores do projeto Gestalt decidem esconder tal fator de Nier, visto que sem ele, todo o projeto iria entrar em colapso. Dessa forma, é criada uma mentira. Essa mentira duraria 1000 anos. É dito a Nier que uma cura para Iona só seria possível após 1000 anos, ou seja, após a finalização do projeto Gestalt. Enquanto o milênio se passava no universo de Nier, diversos eventos ocorreram. No século 600 do segundo milênio, em um ano não especificado, ocorre uma mudança no eixo de rotação do planeta Terra. Especulações, teorias de fãs e dentro da própria história sugerem uma quebra da Lua, mas essa não pode ser vista em gameplay. Assim, o mundo se encontra separado em duas regiões, o lado escuro e o lado iluminado. Em um hemisfério, o constante tempo diurno, em outro, o constante período noturno. No ano de 2764, os Replicants receberam ordens diretas dos androides, prestando serviços e agindo como escravos de guerra. Eles mantiveram a luta contra a Legião através do milênio. Eles eliminaram o Maso restante oriundo da Rainha Grotesca, onde após a eliminação dos membros da Legião, os androides cerimonialistas enviaram o Maso de volta a seu universo original. Por volta dos anos 3000, com o novo milênio, veio também a evolução dos Replicants. Esses adquiriram senciência e começaram seu desenvolvimento evolutivo. Eles se relacionavam muito com o ambiente e principalmente com vestígios oriundos do Velho Mundo, alcançando rapidamente um desenvolvimento semelhante ao do medievo. 3276. Ao ouvir rumores sobre uma terra sagrada que poderia realizar desejos, um jovem replicante que havia perdido sua amada marcha em rumo a Jerusalém, terra onde a 13ª cruzada da organização Hamelin teria matado o comandante da legião, Red Eye. Ao entrar com o corpo de sua falecida companheira em uma densa e perturbadora névoa, o replicante deseja por seu renascimento. Com as palavras se esvaindo, a névoa tomava forma, e sua amada estava lá, com olhos vermelhos. Em um ato de pura bestialidade, o replicante é brutalmente morto, espalhado pelo chão. Aquele era somente uma das vítimas do novo Red Eye. 3287. Red Eye retoma os planos da Legião, reunindo seus remanescentes e coordenando ataques contra os replicants de todo o mundo. Em uma derradeira investida, 4 replicants e um androide desafiam o Olho Vermelho. Após uma árdua batalha, o Red Eye é morto novamente, e a Legião, de uma vez por todas, verdadeiramente aniquilada. O androide cerimonialista, então, envia as últimas partículas de Maso oriundo da Rainha Grotesca de volta ao seu universo original. Desta forma, a purificação do mundo estava finalmente completa. A síndrome da coloração branca e a Legião haviam sido totalmente erradicados. 3288. Após a purificação total do mundo, o projeto Gestalt inicia sua próxima fase. Os Gestalts adormecidos começavam a acordar, sendo vistos como uma ameaça pelos Replicants, agora sencientes. Para os Replicants, os Gestalts eram como monstros que possuiriam seus corpos, sendo chamados de Shades, os inimigos presentes no jogo. Cabia aos androides o controle dos Replicants. Os mesmos tentavam influenciá-los a aceitar e cooperar. Apesar de seus esforços, a tarefa era irrealizável a longo prazo. Para isso, existiam os modelos Devola e Popola, androides gêmeas. Esses modelos já citados antes foram espalhados pelo mundo de Nier, com a missão de coordenar e manter o sistema Replicant até o retorno dos Gestalts. Por isso, após a senciência Replicant, as mesmas tiveram de abordar outras estratégias, vivendo em conjunto com os Replicants e influenciando seus passos. Por volta de 3300, uma solução é encontrada por androides e Gestalts, a cerimônia de reavivamento, onde com a união de Grimoire Noir e Grimoire Weiss, uma grande quantidade de Maso seria liberada. Então, a fusão entre Replicants e Gestalts ocorreria forçadamente. Durante o milênio, Nier, ainda esperando pelo retorno e cura de sua irmã, forneceu o Maso puro aos Gestalts, mantendo sua sanidade e autocontrole, evitando o relapso. Apesar disso, Nier estava cansado de esperar. O próprio somente se manteve vivo com um objetivo, sua pequena irmã, Iona, e ela precisava dele, mais do que nunca.
É meio inesperado assim pra mim fazer isso, meio difícil, mas vamos lá. Saindo um pouco do cara que tava contando a história até agora, né? Que tava escrevendo esse roteiro, decorando esse roteiro, lendo esse roteiro, etc. Eu queria fazer uma apresentação aqui mais informal, que eu acho que eu devia ter feito no começo, mas aqui serve também. Primeiro, eu sou o Evandro, né? E, bom, esse é meu nome aí, não que mude muita coisa. E há um tempo atrás eu decidi fazer esse vídeo aqui, que não sou só eu que tô fazendo. Tem um amigo meu também participando. O nome dele é Miguel e, sei lá, era pra esse vídeo todo ser uma espécie de projeto de férias ou algo assim. Mas, bom, não foi. A gente começou em dezembro do ano passado. Agora a gente já tá quase em agosto. E a gente tá só na metade. Tem sido, assim, bem divertido, sabe? A gente gosta mesmo do universo de Nier, dos personagens, e poder trazer mais conteúdo sobre a história, assim, é muito bom, sabe? Sei lá, é um bagulho foda mesmo, por mais que a gente saiba que é um vídeo muito mais que a gente faz por amor do que por atenção, visualização, dinheiro, algo assim, é algo assim meio gratificante. Principalmente poder ouvir a opinião de quem tá do outro lado, de quem tá assistindo, sendo essa opinião, podendo essa opinião aí ser, sei lá, negativa, positiva, mas que dê algum feedback, sabe? A gente resolveu parar aqui porque o vídeo já tá com fodendas 2 horas, né? E tem mais, com certeza. A gente tá literalmente na metade da história, não é brincadeira. E a gente resolveu parar antes de acontecimentos mais importantes, assim, antes de entrar propriamente dito em acontecimentos de poucos anos antes do jogo e durante o jogo, né? Mas dividir em duas partes é o plano, entendeu? Então é pra terminar, é pra outra parte ser a finalização do jogo, da história em si, sabe? Do Nier Replicant, lógico. Se a gente fosse fazer um vídeo sobre Automata e sobre tudo que tem na franquia, a gente passava de umas 20 horas aí bem fácil. Mas bom, é isso, eu queria agradecer se você teve paciência de ver esse vídeo até aqui. Saiba que você é foda e a gente adora você. E que fiquem ligados, sabe? Que voltem pra ver a segunda parte. Que gostem dessa, que deem seu feedback. Que falem no que a gente pode melhorar, porque é nosso primeiro projeto e ele já é um projeto assim ambicioso, sabe? Então, cara, sinceramente, qualquer feedback, assim, tudo é bem-vindo, entendeu? Espero que vocês assistam, que quem assistir se divirta e que você consiga entender a história, né? Que é o objetivo, assim. A gente pretende falar de bastante coisa ainda de Nier e dar uma continuidade legal, assim, no canal, nem sempre com projetos tão ambiciosos, assim, trazer vídeo de 2, 3, 4 horas, que no total é o que vai dar mesmo, só de conteúdo de Nier Replicant aqui. Mas a gente pretende trazer coisas mais light, sabe? De vez em quando, porque não é nosso foco, é um hobby mesmo. É algo feito pra se divertir. Então, é isso. Valeu pra todo mundo aí. Todo mundo que assistiu, sem exceção nenhuma. E, bom, é isso. Falou.